Já são 5h20. Não, só em um quarto, está adiantado 5 minutos. Está bem? Tá. Então vamos lá. Ok. Ai, bem-vindos de novo ao Setting the Pace. Desta vez com o homem que está aqui ao meu lado, que nos cruzámos pela primeira vez. Não foi bem cruzar, porque nós saltámos a 8ª barreira em simultâneo, Campeonatos de Portugal 2012. Eu com a minha técnica impecável, todo trapalhão, ainda era juvenil, eu já estava nos 24 anos, só que depois da 8ª tu e eu fiquei para trás. A sério? Fiquei à tua frente nessa prova? Exatamente. Consegui ficar à frente? Sim, fui o último classificado na série secundária. Eu fiz para aí 56. Fizeste 56, 50 e eu 57 picos. Ok. Mas foi a primeira vez que eu te vi, era juvenil, tinhas sido... Tu não tinhas ido sequer ao pódio, não é? Dos 300 metros barreiras, já tinhas? Fui terceiro. Terceiro. Sim, fui terceiro. Porque é engraçado, nesse ano tu és o 7º em termos de 300 barreiras a nível nacional, mas depois nos 400 metros barreiras és o primeiro. Uhum. Porquê é que havia essa diferença dos 300 metros barreiras para os 400 metros barreiras? Tu destacavas-te mais na distância superior. Eram os treinos? Não, isso é fácil. Isso é fácil de explicar. Para já eu comecei o atletismo nessa época. Okay? É sério? Sim, só comecei o atletismo nessa época. Eu tinha 16 anos, quase a fazer 17, quando comecei o atletismo. E antes tinhas feito algum desporto? Sim. Eu joguei futebol 10 anos. Fiz natação outros 10. Depois, quando deixei o futebol, sabia que tinha talento para o atletismo desde sempre, porque nos corta-matos da escola me destacava, com os meus colegas corria mais que os outros. Quando fui para o atletismo, comecei aqui no CABB, no Centro de Atletismo da Baixa da Banheira. Treinávamos no parque, treinava 3 vezes por semana. O meu treino, essencialmente, era 30 minutos de corrida contínua. E qual era o treinador na altura? Era o Adriano Encarnação. Fazíamos um bocadinho de técnica e fazia 3 retas e o meu treino era quase sempre o mesmo. Fazia 10 séries de 200 para 30 segundos, já nem me recordo do intervalo. Mas bom, se era para 30 segundos. Era para 30, mas não me recordo, acho que o intervalo era recuperar a trote, era nessa onda. Eu depois no fim gostava sempre de disputar uma a 23 e ele passava-se comigo, não, é para 30. Pronto. E o meu treino basicamente era esse. O que é que me distinguia? Eu sempre fui muito resistente. Então, como eu não era bom nas barreiras, não era bom tecnicamente porque não treinava para barreiras, só que adorava aquilo. Adorava fazer barreiras. Sempre foi uma luta que tive, tentar fazer barreiras. O Edivaldo Monteiro era meu colega na altura e também era treinador no clube. Depois, ele estava no Baixa da Banheira de 2011 a 13. Sim. Depois ele criou o Jambiose. Sim, isso foi um projeto. Mas, Diogo, ele era teu ídolo ou não? O Eddie? O Eddie passou a ser. Porque a tua ligação ao atletismo era inexistente antes disso. Mais ou menos. É assim, eu sempre gostei muito de desporto. Os meus pais praticaram atletismo, nada de grande nível. Praticaram já sabias, já tinhas ouvido. Sim, praticaram jovens, atletismo, ouvia falar. E na verdade a minha decisão de ter ido para o atletismo foi... Toda a vida ouvi o meu pai a dizer eu podia ter sido um grande atleta, mas isto e aquilo. E na altura estava chateado com o futebol e não tinha nada para fazer. E disse, ok, vou experimentar o atletismo. E depois passaste a ser um dos... podia ter sido um jogador de futebol. Exato. Sim, nunca pensaste nisso? Não, claro que sim, mas eu tinha os pés bem assentes na terra. Eu sempre tive muita consciência, mesmo desde miúdo. Ou seja, não ser sonhador, ser trabalhador. Ou seja, ter consciência da minha capacidade e saber que nada é impossível, mas fatores genéticos contam bastante. Ponto final. Para mim, não aquela história de o trabalho supera o talento. Isso não é bem assim. Claro, um talento sem trabalho não chega lá. Sim. Mas sem talento e trabalho também não dá. Ok? Tem que haver uma conjugação de fatores. Daste aí uma boca aos haters do Cristiano, não é? do talento, não é? Porque muita gente diz que porque ele trabalhou muito, então não é tão talentoso como o Messi, que é uma treta. Mas isso é uma treta. Posso dizer e posso-te mandar esses resultados para perceberes que isso não é mentira. Eu entrei no atletismo em novembro de 2011
E em abril de 2012, como juvenil, sem querer, faço 4,23 na milha. Mas na estrada. Na estrada, mas é homologado. Na Baixa da Banheira vem aqui muita gente correr, havia pessoal do maratona e etc. Eu fiz melhor tempo do que os séniores, ok? Para perceberes que a minha base era resistente. E o Adriano queria que eu fosse atleta de 800, 1500, só que eu não queria. Eu, quando fiz umas barreirinhas, adorei aquilo, e a minha guerra, não, guerra é uma palavra forte, mas vai, eu gostava muito de fazer barreiras, o Adriano não queria, e houve uma quesilha entre nós por isso, porque ele à força toda não queria que eu fosse barreirista, e disse, ok, queres ser barreirista, vai à tua vida, procura quem tu quiseres. E foi, pronto, foi assim, eu fui aquele caso que talvez tivesse ingressado por uma carreira de meio fundo curto, talvez pudesse ter sido, a nível de resultados, melhor. E não ter tido tantos problemas físicos, porque as barreiras, quer queiramos, quer não, têm mais impactos do que... Sim. Só que eu acho que nesta vida, aquilo que importa é nós também termos prazer no que fazemos. Sim. Há uns anos atrás, tu eras bem pequenino, 2007, havia o Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, que disse que a margem sul era um deserto. Era um deserto. Só que isso é totalmente mentira, porque eu, a caminhar aí nas ruas da margem sul, levanto assim uma pedra, stands de automóveis com carros aldrabados, com quilometragem aldrabada, não é? E depois dou um pontapé noutra, é corredores de 400 metros de barreiras. Sim. Qual é a explicação? Há alguma explicação para isso? Não, acho que não. Acho que é coincidência. Mas quando tu querias fazer barreiras, era só porque gostavas de ver ou porque ouviste falar, existe o Ed e existiu o Carlos Silva, que também era daqui? Não, eu na altura nem tinha noção. Rafa, eu vou ser mesmo sincero. Eu quando comecei, entro em estado puro, completamente, e eu não tinha noção de nada. Depois, mais tarde, quando faço as minhas primeiras provas, lembro-me do Edi dizer assim, eu já sabia. Eu disse assim, mas já sabia o quê? Já sabia. Porque depois começa a fazer mínimos pós-nacionais, começa a fazer marcas interessantes. A malta assustou-me logo, olha, quando fizeres a tua primeira prova de 400, aquilo parece que é subir. Recordo-me muito bem da minha primeira prova de 400, eu vou na pista 1, um dos atletas que era o Sérgio Duro. Outro daqui, não é? Sérgio Duro. E toda a gente, não, Sérgio Duro, máquina, esquece. E eu lembro-me que parti muito a medo, mas muito a medo. Não sei se há imagens dessa prova, mas eu estou claramente em último na vala, ou seja, a 150 metros do fim, claramente em último. Mas nunca mais aparece aquela subida que me falavam. Entro na subida que me falavam, que são os últimos 100 eu. Mas eu estou cheio de força e parecia que estava a começar a prova. Passei toda a gente, menos o Sérgio Duro, e acabo, faço aquela prova 51, 90, mas acabei, Rafa, juro. Como juvenil? Como juvenil. A primeira, acabei como se nada fosse. Depois vou ao Campeonato Nacional de Júniores, na pior série, porque a marca, apesar de tudo, não é nada especial. E isto é muito engraçado. Eu acho que essa deve ter sido das melhores emoções que eu tive no atletismo. Imagina o que é alguém não tem noção de nada, está há poucos meses, não é? Sim. Eu entrei em novembro, os campeonatos nacionais são em janeiro, não é? De pista juniors, coberta? na altura, de pista coberta. Com caraças. Muito pouco tempo. Fevereiro, com pouco tempo de treino, eu com os bicos que me tinham emprestado, amarelos de meio fundo, aqueles biquinhos que quase nem agarram, vou lá e eu tinha aquela mentalidade meio louco, que é, vejo a primeira série a partir, vai o Fábio Weber, deves-te recordar, maluquinho. Foi para o futebol. Mas bom rapaz. E o Cristiano Rosa. O nome esse eu lembro, mas o Fábio chegou a treinar na mesma pista que eu. Coutinho. O Coutinho, sim. Era uma série boa, a primeira série, vai, sai, pronto. Na minha série, que era a pior, estava o Maurício Alves. E eu saio na pior série. Antes de partir, lembro-me de olhar para os resultados e vi assim, Fábio Weber 49 tal, o Cristiano Rosa 50 qualquer coisa e o Coutinho 51,06. E eu assim, eu acho que sou capaz de fazer melhor que aquilo. E o que é certo é que eu saio na pista 6, nunca vi ninguém à frente, acabo, sem grande lactato, sensação, passa a meta 51,03. Eu lembro-me de ficar completamente radiante e tudo isso foi a chave para a mudança da minha mentalidade na vida. Eu estava desmotivado na escola, nesse dia cheguei a casa, fui estudar. Depois a partir daí
é que comecei a ter noção do meu talento. E foi aí que mudou esse clique, mas foi também aí que mudou aquela atração que as raparigas começaram a ter por ti. Dizem que quando uma pessoa tem bons resultados fica mais bonita. Olha, agora tocaste aí numa coisa interessante. Isso acontece, efetivamente acontece. Nessa altura ainda não havia aquele boom muito grande das redes sociais. Isso foi um Isso pouco foi para mais... aí, havia o Wi-Fi na altura, Wi-Fi, talvez. o Wi-Fi, o Facebook estava aí a surgir. Pronto. Havia os fotologs, que as pessoas metiam umas fotos e... Não foi... Aí não posso dizer que tenha sido completamente assediado, não. Isso aconteceu mais quando fui a Berlim. Quando fui a Berlim foi engraçado. Qual é o ano? 2018. Ao Europeu de Berlim, aí sim. Mas mesmo assim, é o que estavas a dizer, tu tiveste uma ascensão super rápida. Com 18 anos foste lá ao pódio nos campeonatos de Portugal, foste Sim. bronze. Sim. Aos 20 anos, campeão de Portugal, campeão sub-23, enfim. Foste ao Mundial de Júniores. Sim. Em 2014. Em 2014. Ou seja, essas coisas vão aumentando o interesse das outras pessoas, não é? Não é só dos clubes, mas também do sexo oposto. Sim. Não, mas honestamente não houve... não senti... Tu tiveste muitos estágios quando eras jovem, não é? Tive alguns. Eu sou uma pessoa, agora voltando um bocadinho atrás, essa situação do sexo oposto. Eu sou uma pessoa extrovertida até, mas que... Eu não achava, pá, eu via-te assim ao longe e achava, nas provas quando te via assim, e pá, ele é meio diferente, pronto, mas é o ambiente de prova também. Sim, isto, quase toda a gente que me conheceu, que ingressou no meu grupo de treino, e depois me conheceu, toda a gente teve a mesma conversa. Fogo, eu não tinha nada desta tua ideia. Porque, bem ou mal, eu no ambiente de prova resguardava-me um pouco, gostava de estar na minha. Em júnior de segundo, vou para a FMH em júnior de segundo ano, mas ainda treinava aqui na Margem Sul com o Edivaldo. Ok? Depois vou para o Mas carro. treinavas, era ele o treinador? Ele era o treinador, ele foi o meu treinador quando deixei de treinar com o Adriano. Ele passou a ser meu treinador. O Edivaldo foi o meu treinador durante 1 ano e meio. Foi com ele que eu fui ao Campeonato do Mundo Júniores. Foi com ele que eu fui pela primeira vez ao pódio dos Campeonatos de Portugal, que foi pela primeira vez campeão nacional. E depois, então porquê é que depois deixaste o Edivaldo? Não, eu não o deixei. Ele é que me deixou a mim. Mas não foi por nenhuma quesilha. Nós somos super, super amigos. Foi porque ele tinha passado de ser atleta de alta competição durante 15 anos, muito tempo fora, e percebeu que eu ia entrar por esse caminho e ele não queria voltar para esse mundo, ok? Então havia... Para salvar o casamento dele. Talvez seja isso, porque ele continua a estar ligado ao atletismo, mas mais na formação. E na altura eu fui viver para o CAR, porque eu estudava na FMH, que é mesmo ao lado. E era melhor para mim. Eu acordava todos os dias às 5h20 da manhã para estar no Jamor às 8, para apanhar os transportes, chegar lá, depois chegava tardíssimo, era duro. E por isso, eu no ano que fui ao Campeonato do Mundo de Júniores, é uma curiosidade, o Edico toca sempre nisso, eu completei um mesociclo de treino. Poxa. Um mesociclo, porque eu acabo a época de Júnior de primeiro com 53,50 e tal, e em Júnior de segundo eu vou ao Campeonato do Mundo de Júniores, mas faço 53,14, não melhorei muito. Porque eu só completei um mesociclo de treinos. Porque a fadiga era tanta que as lesões apareciam. Eu tive fraturas de stress e não treinava muito. Só que descansava mal, depois era aulas práticas na FMH. Eu tenho curiosidade de saber os treinos do Edivaldo, porque ele quando terminou assim, a carreira a sério, ele ainda continuou uns anos a meio gás, que dizia que fazia uma vez ginásio por semana, corria 2, 3 no máximo, e mesmo assim eu continuava a correr rápido. Sim. Tu também tinhas esse treino assim aparentemente leve? Olha, Rafa, vou-te dizer que eu depois só comecei a ter essa noção ao fim dos anos de já treinar com o Rui Moita, que foi em 2000, na época 13-14, na época do Campeonato do Mundo de Júniores. Eu comecei logo com problemas em setembro e o único mesociclo que completei
foi já na parte competitiva. Ou seja, eu só conseguia fazer piscina, bicicleta, ou seja, era tudo muito adaptado. Havia muita coisa que o Edi defende, que é multissaltos, pliometria, velocidade, que esquece, bicos, isso, impossível. Então, eu recordo-me que comecei, tive mesmo muito tempo parado e retomo os treinos muito ali a meio de Abril. A meio de Abril, e ele disse assim: Diogo, temos pouco tempo, vamos, tu tens os campeonatos nacionais universitários em Faro, vamos treinar 2 semanas, tens que competir, precisas de ritmo. E fui aos campeonatos nacionais de universitários fazer 400 metros. Sim. E lembro-me que parti, eu faço, sei lá, eu acho que fiz 50 e tal. Não fiz tão mal como a minha primeira prova de sempre, mas faço Aos 50 planos. Sim, faço 51, 80 e tal. E eu assim, todo roto. E eu, fui para um canto chorar. Ana Oliveira, porque eu este ano nesse ano ingressei no Benfica, ela disse: a única coisa que tens a obrigação é de ir ao campeonato do mundo de juniores. Eu, como é que eu vou? O mínimo para o campeonato é 53,30. A única obrigação, a única. Ok? E eu assim, estou lixado. E eu próprio queria muito ir e percebi, foi duro. E o Edi sempre tranquilo, calma. Essa prova foi no primeiro fim de semana de maio. No primeiro fim de semana de junho eu estava a fazer 48,65. Aos planos. E não levei treinos duríssimos de morte. Eu levava era treinos bons. Isso é completamente diferente. Uma sessão de treino típica dessa altura. Depois teve de ser tudo embrulhado, como deves Sim, de calcular. maio para junho. Olha, eu recordo-me que fazia... Eu já não me lembro se era... Fazia uma sessão de ginásio por semana, leve. Depois tinha um treino por semana que fazia Tabata, ou seja, força resistente. Sabes o que é o Tabata? A Tabata é uma atleta brasileira. 400 metros. Tabata Vitorino. É verdade. Mas foi... era assim, fazia um treino de séries por semana, na pista. Tinha também multissaltos. O Edi gostava muito de trabalhar os multissaltos em rampa para proteger a canela do impacto. E mais à frente, recordo-me que nessa época foi nesse ano que eu dizia que vivia ali as minhas semanas de sonho. Isto é curioso dizer. Então, entretanto, eu faço essa marca dos 48,65 e eu ainda não tinha treinado muito técnica. A minha técnica ainda era rudimentar, não muito melhor do que aquela que tu viste no primeiro vídeo, porque não tinha tempo para treiná-la. E se tu quiseres privilegiar a técnica ou a tua... O movimento técnico ou a corrida, a performance, temos que apostar na corrida, não é? Temos que apostar na corrida. E apostámos mais na corrida, apesar de trabalhar também técnica. E nesse ano eu faço esses 48,65. Depois ele disse: Diogo, temos que começar a ir a fazer barreiras. Lembro-me que fui a Abrantes, muito vento. Na altura ainda estava a correr o João Ferreira, estava a correr o Jorge. Não sei se o Jorge nesse ano correu, se estava lesionado. O Jorge esteve aqui há pouco comigo. A tua ascensão teve isso, teve o abandono do João Ferreira e o Jorge e o Ricardo sempre com lesões. Sim. Eu costumo dizer que fui um atleta de um gap. Tinha pouca gente ali comigo. Hoje em dia há muita malta. O Duarte, o Diogo Barrigana, o Micael. Pronto, há aí muita gente. Depois eu fui vítima dos estrangeiros começarem a vir para cá, porque como não havia concorrência, foi aí que começou a vir os estrangeiros. E se tu fores ver, começaram a vir os estrangeiros. Mas voltando atrás, essa época foi muito gira. Depois começo a fazer 400 barreiras e o Edi apontou a minha forma para o sítio certo. Ele disse assim: Meeting da guarda. A guarda, claro. Fetiche dele, era a guarda. É lá que eu tenho o meu recorde pessoal. Então, nós tivemos uma prova uma quarta-feira no Inatel, que só... O meeting da guarda costuma ser às sextas. Não é? É sexta, então vê como é que foi isto. Quarta-feira Inatel, dei por mim e eu era o único inscrito. Eu estava pronto para ir para os blocos, isto é coisas mesmo do caraças. E não estava lá ninguém. E o Edi estava lá em cima da bancada. Ele disse: mas não há mais ninguém. Não há. Então esperem um bocadinho. Ele foi ao carro, foi buscar os óculos, foi buscar uns calções. É verdade. E disse assim: pronto,
não aqueceu, fez um skip e disse assim, Diogo, ok, eu vou-te a puxar até aos 200, depois tu vais, porque eu precisava muito daquele ritmo. E ele vai, pediu para ir à minha frente, foi à minha frente, eu fui sempre atrás dele, mas ele ali não fez só 200, ele seguiu e chegou a concluir a prova, mas ao fim de 300 morreu. E eu faço 53,38. Era A 35. 800, não, 30. Era 30. E o homem 53, lá no fotofinish a dizer, ele assim, ó, é no fim de semana, a malta não sabia que eu ia à guarda, porquê? Porque ia à Via Nacional dos Juniores nesse fim de semana. Então eu faço a Inatel, 8 centésimos, depois vou à guarda na sexta. E o Eddie disse-me assim, Diogo, olha, eu já tinha dito que não a uns amigos meus que íamos fazer um piquenique, não, muito focado e tal, e o Eddie disse, olha, tu não tens nenhum planos com amigos para fazer amanhã, ou seja, entre as duas provas? Por acaso até tenho, liguei aos meus amigos outra vez, olha, afinal contem comigo. Então tive o dia todo a descontrair na Arrábida, a jogar um vôlei, piquenique. Então ele sabia que isso era importante. O Eddie sabe muito pela experiência. Relaxei, fui à guarda, mais uma vez, só tínhamos 2 atletas. Então eras tu e outro? Sim, só, mas que tinha uma marca que não dava. E o Eddie mais uma vez equipou-se, foi para a frente. Foi até aos 200, mas ali aos 200 parou e começou, bora Diogo, bora, vai, vou e faço, mas ali eu tinha alguma tensão em mim, ou seja, eu dizia, era agora ou não? Tem de ser agora. E faço 53,20, aí, faço os mínimos, lembro-me que no fim abracei-me a ele, chorei, agradeci muito, porque essa época foi mesmo penosa, nós estamos aqui a fazer um resumo, mas foi muito penoso. Sim. Depois, eu e o Eddie ficámos, ainda mesma semana, ficámos a dormir numa pensão na guarda, eu com a excitação nem dormi, de direta, completamente direta. Vou com ele de carro até ao Luso, vou ter com a comitiva do Benfica, entre lá, a malta dá-me os parabéns, senti-me uma estrela, a malta dá-me os parabéns, senti-me uma estrela, interiormente, senti-me, vou ao Campeonato do Mundo, vou representar Portugal, estou no Benfica, eu em miúdo, é verdade, para fora parecia humilde, mas por dentro tive ali um orgulho, falta pronto, não era falta de humildade, mas sentia por dentro, consegui um ego. Cheguei lá, mas super descontraído, porque aquilo que eu queria já está. Claro, okay? Claro. E depois percebi assim, todos os outros estão distantes de mim, isto vai ser tranquilo. Estava inscrito para os 400 metros, na altura o Luís Neves, super talentoso, estava a tentar mínimos para o Campeonato do Mundo, também nos 400 metros, e fui aos 400 metros planos, completamente sem pressão, completamente. Fui descontraído, nem queria saber, fui campeão nacional dos 400 metros, sem dormir, tá? Direta, ok, com uma série de provas em cima. E depois no dia dos 400 barreiras, no dia a seguir, estava a chover muito, estava a chover muito. A Ana veio ter comigo e disse, Diogo, se não quiseres não corras, nós já ganhamos coletivamente, já tens mínimos, ontem ganhaste os 400, está ok. E eu realmente estava ali descontraído, sem aquecer, debaixo de um toldo, ao pé do físio, e vejo os outros a entrarem para a câmara de chamada. E eu assim, não, eu vou. Disse assim, Pedro Barreiros, mete-me aí creme de aquecimento, tal. Dentro da câmara de chamada fiz uns skippings, mas como estás a ver, sem aquecer, só creme, porque estava a chover muito e estava cansado, psicologicamente, fisicamente, mas feliz ao mesmo tempo. Ok, vamos lá, descontraído, sai, corro, nem me preocupei com nada, passa a meta, esperei pelos adversários. Lembro-me do Tiago Cipriano dizer assim, recorde pessoal, como é que é possível? Fizeste recorde pessoal? 53,14, sem querer. Por isso é que estava a dizer que essa semana para mim foi mágica, foi engraçado, essa semana. Mas agora acabei de saber que temos alguém comum, somos vencedores do meeting da Guarda. Já ganhaste. Em 2012 chego lá, éramos 3. E os outros 2 eram atletas de 60. E eu, vou ganhar isto. E ganhei aquilo com 58,10. A sério? Mas já tive... Uns anos antes, fui lá e tive o azar de haver 7 atletas inscritos, pista com 6. Então meteram-me na série secundária com um piso de 64. Fiz 55,99. Eu, por acaso, depois apanhei mais uns 2 anitos bons na Guarda. Por exemplo, no recorde pessoal foi lá feito com um atleta de 48, um brasileiro, Márcio. Sim, mas aí já começaram a vir estagiários brasileiros.
estava o Reber Mena, da Guatemala, também 50 rasos. 18. 18, sim. Época 17, 18. Então já saltámos aí uma coisa que eu queria falar, que era 2015. És campeão de Portugal, Sim. 52 tal. Sim, essa época eu terminei com 52,07. 07. Mas Pronto. posso-te já dizer que nessa época, isto aqui é verídico, eu desde sub-23 de primeiro ano que tinha capacidade de correr a 50, mas não corria porque eu não conseguia pôr a perna direita. Se eu metesse a direita, porque o que o Edi fazia 14, porque corria mais lento. É Então, mas estranho. metias Eu conseguia pôr 14. Eu punha 14, eu com o Edi tinha uma conseguias coisa. saltar com a direita por ser mais lento? Sim, eu punha uma corrida mais controlada, percebes? Eu saía, entrava sempre com a esquerda, depois a segunda outra vez esquerda 15 e depois fazia a reta a 14, ok? Depois passavas para Para 15. passar outra vez para a perna esquerda e terminava com 15. Sempre assim. Quando chego a sub-23 de primeiro ano, aí começo a treinar duro. Duro mesmo. Começo a treinar com o Rui Moita, duro. E quando chegas, és campeão de Portugal, 20 anos, ano a seguir é ano de jogos. Tu pensaste nos jogos nesse ano? É aí que eu ia chegar. Começo a treinar forte com o Moita. Nesse 15, 16. 15, 16. Não, aí é 14, 15. Aí é 14, 15. Quando eu começo com ele é 14, Sim, mas 14, pronto. 15. E aí é que eu sou campeão de Portugal. És campeão de Portugal em 15. 14, 15. Na época seguinte seriam os jogos É e depois tens uma época em branco. não compito. Se tu fores ver, não tenho resultados nessa Pois, época. está bem. Eu posso-te dizer que eu estava a treinar que nem um animal, ok? Há pouco, aqui em off, estávamos a falar de alguns atletas que podiam testemunhar isto, não é Sim. treta. Eu estava a treinar muito bem, muito bem. Eu ia ao Gregório todos os treinos sérios, mas estava muito forte. Estava muito, muito forte. Tiraste tanto de ti que depois o corpo não... Não, aquilo não era... Atenção, os treinos eram fortes, mas eu acho que havia muita coisa que falhava. Ok? Havia muita coisa que falhava. Não vou aqui estar a apontar o dedo a ninguém. Em última análise, o responsável sou eu. Está bem? Pois, nós somos sempre responsáveis porque nós é que aceitamos ou não aquilo. Exatamente. Pronto, e estás a chegar Mas lá... aquilo que tu falaste, que acontecia coisas erradas, tinha a ver com o planeamento dos treinos, porque os treinos podiam ser bons, mas se calhar estavam em dias consecutivos e não devia ser assim. Sim, acho que podia ter havido talvez um maior cuidado na gestão do planeamento. Eu sentia, uma coisa que eu claramente sentia desde que treinei com o Moita, os meus recordes pessoais foram sempre feitos em junho e as grandes competições eram sempre julho e agosto. Mas os jogos eram um sonho? Em 16? Ou ainda achavas que era muito novo? Não pensei nos jogos em 16. O Moita pensou, pelo menos ele verbalizava isso. 52,07 para 49. Mas atenção, tal como eu tinha dito, eu só precisava de meter a perna direita. Pois, Ok? aquela velocidade. Sim, ok. Porque posso dizer que eu nesse ano já fazia facilmente séries de 300 barreiras para 37. Séries. Não era um tiro, está bem? Eu fiquei bem feliz uma vez, na minha melhor época. Aliás, não foi na minha melhor época. Foi na época de 2012, que nós nos encontramos, que eu em maio, início de maio, fiz a minha melhor abertura. Fiz 56, 60, 68. E pensei, esta época vou para os 54 e quem sabe baixar de 54. Na prova seguinte, 58, 90 e tal. Houve aqui algum erro no fotofinish, porque ganhei a prova. Sim. Um apuramento em Guimarães. Houve aqui qualquer erro no fotofinish, não pode ser. Não, está tudo bem. Semana a seguir, 58 tal. E eu, o que é que aconteceu comigo? Em abril estava a fazer séries de 300 de barreiras para 41, tipo, sem bicos. Fácil, não é? Primeiro, Isso é o pico de forma. Assim, vamos fazer isso para 44, 43 tal, 44. Espeta a primeira 41, 90 e tal. Não pode ser. Segunda, a tentar ir mais calmo, 42 poucos. Eu estou numa forma do caralho. É o pico de forma, tem que ser ajustado. Era aí que eu queria chegar. E eu estava, só que depois lembro-me... Só que eu estou feliz com 41 e tal, e tu agora a falar-me 37. Sim, já fazia. E fazia muitas vezes
fazia com facilidade séries de 200 barreiras, 24 rasos, 23 altos, fazia isso com facilidade. E vocês faziam da partida até à quinta, 200, ou faziam os finais? Não, fazíamos mesmo a distância. Fazíamos mesmo a distância. A partir Sim, dos 200, Sim. a barreira, salvo erro, está ali A primeira está muito perto, e depois Não, a outra é do outra, obstáculo. portanto aquilo fica para aí a 45 metros, por aí, a primeira Porque barreira dos está a 200. 110, depois a outra é 145. Não, mas eu fazia logo com a primeira dos 200, fazia, sim, fazia Então com é pouco, pequeno. sim, com pouco tempo, e mesmo quando fazia os 300 barreiras, era logo com aquela barreira ali a 15 metros ou 20 metros, salvo erro. É sério? Não metias a 50 metros? Não, fazia assim. E eu aí já estava a valer boas marcas. Claro, a conjugação de fazer as aulas no regime normal, com um curso de desporto, treinar. Com pancada no treino? Sim. Isso tudo pode ter condicionado. E lembro-me que cheguei a abril, ali a final de. Sim, ali, abril, comecei a sentir uma dor no isquiotibial. Na altura eles precisavam muito no Benfica que eu fosse fazer a Taça dos Campeões Europeus, porque o Jorge estava mal, acho que. Não sei se o António já estava nesse ano no Sporting de novo ou não me recordo, mas eles precisavam que eu fosse ao Taça. Eu depois já nem fazia as barreiras. Havia alguma pressão para que eu fosse, e aquela lesão foi um bocado encoberta, até que chegou uma altura que eu tinha um hematoma enorme na minha perna, eu já não conseguia correr, não conseguia fazer nada, tinha uma ruptura de 8 centímetros, brutal, acabou a época e não corri, como sabes, sim. Não corri, tenho ali um gap, mas estava em grande forma. O Moita diz muitas vezes que nesse ano eu podia ter ido aos jogos. Honestamente não acredito, porque eu ainda não estava a conseguir meter a perna direita. Mas que poderia ter feito logo muito bom resultado aí, sim. 50. Sim, podia. E não ter baixado dos 50 é uma coisa que falhou na tua carreira? Ou não perseguias muito isso? Isto que eu te vou dizer agora vou parecer quase um monge tibetano, porque mudei muito a minha maneira de pensar nos últimos anos, principalmente nos últimos anos que eu competi, que é aquilo que era para ser, foi, e aquilo que não era para ser, não foi. Pronto. Se eu iria ser mais feliz por ter feito 49 ou 50, não ia. Claro, lá está, se calhar poderia ser mais bonito, não é? Porque, como estavas a falar... Não, mas os 49 podiam-te dar uns jogos, não é? Podiam-te dar uns jogos. Antigamente, hoje em dia não dá, porque sim, o sistema de apuramento é diferente. Mas depois, exatamente, mas tu foste aos europeus em Berlim, 2018, essa época 50, 30 e qualquer... 8. 39, 50, 39, sim. 10º português de sempre, curiosidade. E 2018 ficou ali a 2 anos de 2020. Sim, aí já havia outra vez esses pensamentos. Não. Aí sim, aí não te vou mentir. Olha, em 2018 eu fiz treinos absurdos. Aí 2018 foi o ano, apesar de eu ter começado a treinar tarde, em janeiro, eu nunca, como estava a dizer há pouco, nunca parei totalmente, tentava fazer piscina, não consegui fazer bicicleta porque eu tinha uma síndrome de bandileotibial, aquilo foi chato. Mas eu lembro quando voltei aos treinos, ali aquele primeiro mês, uma arrastadeira, eu recordo-me que fiz um teste de 300, fiz um teste de 600 para um 23, a acabar todo arrebentado. Depois faço um teste de 300 metros. Mas é passar um 9 aos 500. Já vais ver, já te conto. Isto que eu estou, isto não é verdade, e há testemunhas. Se houvesse um título de campeão dos treinos, eu era o campeão dos treinos, eu era um animal a treinar. E aí eu estava a treinar há um mês, fiz um 23 todo roto, fartei-me vomitar, depois fui aos 300, muito frequente, parecia que ia muito rápido, faço 36, 90 e tal. Ei, é fogo. Passado um mês, um 18,03 aos 600 e aos 334, 20, para aí, estás a ver a diferença, ou seja, eu aí é que comecei a perceber, não, eu tenho que ter algum talento, porque não é no mês de treinos, e não tomava substâncias proibidas, era só água da torneira, às vezes punha um exaustar e era assim. Portanto, e fitoterapêuticos? Não, por acaso não. E estava a treinar bem, depois comecei a ganhar muita confiança, eu chegava a fazer 3 vezes 300 barreiras
em que fazia, eu lembro-me de um treino que fiz 38 rasos, descansei 6 minutos, 38 rasos, descansei 6 minutos e depois 36 qualquer coisa. Eu treinava forte, é verdade, treinava forte. Só que lá está, eu acho que o meu pico de forma nunca era bem apontado. Nunca era bem apontado e mesmo os treinos antes da competição podiam ter sido melhores, porque com o Edi sentia isso. Eu treinava menos e até rendia mais, só que com muito eu comecei a ter mais treino, não é? Comecei a ganhar massa muscular, a ser mais atleta, a melhorar tecnicamente. Sim, a tua técnica melhorou. A analogia que eu costumo dizer é que o meu treino era, imagina teres os ingredientes todos certos, mas depois ficava demasiado tempo o bolo no forno, percebes? Queimava. Mas depois ainda mudaste de treinador, tu chegaste a ser também treinado pelo professor João Ribeiro. Sim, isso aí, pronto, então isso, para não queimarmos etapas, é importante contextualizar. Portanto, 2016, 2017 acabo por fazer uma boa época de sub-23. Foi a recuperação de uma lesão gravíssima no ano anterior. Sim, faço uma boa época, vou ao Campeonato da Europa de Equipas, vou à final. E vais ao Campeonato da Europa de Sub-23? Vou ao Campeonato da Europa. Esse Campeonato da Europa de Equipas, por acaso, é engraçado. Eu parei para a final e vou-te dizer alguns atletas que estavam nessa final. Porque podia ser uma final olímpica. Carsten Warholm, Yasmani Copelho, Rasmus Maggi, Thomas Bach, Karim Hussein. Estás a perceber? Nessa final eu caí, porque liguei o chip do maluco, esqueci-me do ritmo e tentei ir com eles. Na terceira caí, levantei-me, tentei outra vez, na quinta caí, fui a passo para dar os 8 pontos e foi assim. Alguém me deu na cabeça ou não? Não, ninguém me deu. Não, me deram na cabeça se eu não tivesse concluído a prova. Porque ali tinha que concluir. No ano a seguir, 2018, vou ao Campeonato da Europa de Berlim. Digamos que foi o momento mais alto da minha carreira e aí, voltando atrás à nossa conversa... Mais alto da tua carreira, por ser uma competição internacional. Mas qual foi a tua melhor prova? Aqui eu me senti melhor. Sem ser o recorde pessoal. Aqui eu me senti melhor. Olha, vou-te dizer, foi nessa época que eu estava numa altura em que dizia, eu sinto que agora não... Tinha ali um gap, havia poucas provas, preciso de uma prova. E fui a Torres Vedras, uma prova de veteranos. Aquilo são ventos de 10. 10 a favor na reta do 100. 12 contra na... É muito vento mesmo. Mas eu, estava-me a sentir-me bem. E vou numa prova só com veteranos. E pela primeira vez deste 17 passadas. Não, dei 14 até à quinta e pensei, eu vou dar 14 até à quinta, porque eu tinha duas estratégias, eu tinha que acabar com a esquerda. Ou dava 14 até à quinta, ou dava 14 até à sétima. Pois. Ou então tinhas eu tinha feito em Huelva 50, 80 em Huelva. E os mínimos eram 50, 70. E eu disse, nem é eu dizia assim, não é, eu sei que não vou lá fazer marca, mas quero correr solto, quero pôr ritmo competitivo. Fui correr e parto, dou 14 passados e até pensei, vou já começar a encurtar. Atenção, muito vento contra na primeira reta. Sim. Vou começar já a encurtar. Chega à sexta, passinhos, ou seja, fechei ali, dei logo passinhos na sexta, ou seja, devia ter seguido até à sétima, dei passinhos, depois dei passinhos, aquilo encurtou. Sabes quanto é que faço nessa prova? Sem adversários, o segundo fez 58 tal, 51-10. Isso foi a melhor prova da minha vida, porque sozinho, em Torres Vedras, quem conhece aquilo... Eu só fiz uma prova lá e passa a primeira, quando começa assim a inclinar, comecei a sentir o vento. O que é que se passa aqui? Eu acho que vou já ter de dar mais uma passada. Quem conhece aquilo sabe o que eu estou a dizer. Foi uma prova muito, muito bem conseguida. Nessa época. Depois, exatamente, depois entretanto eu acho que corro 3 vezes a 50 nessa época. Corro em Huelva, corro na Guarda, corro no Campeonato de Portugal e corri muitas vezes entre os 51-10 e os 51-0. Muitas vezes. Essa época corri muitas vezes essa marca. Essa foi a época que me tornei mais bonito. Aí já... Foste europeu. Aí já havia... Isto no início tu disseste. Sim. Quando eu fui europeu. Aí já haviam redes sociais mais a sério. Passaste de 500 seguidores para 3.000. Não, eu não era grande influência. Por acaso não tinha, mas muitas mensagens de raparigas, isso é verdade.
Mas não ligava muito, não ligava muito. Já Na altura, estavas conquistado. já estava conquistado nessa altura. Já estava conquistado nessa altura. Ainda não estava concretizado, concretizou-se um mês. Um mês, não, foi no próprio mês do europeu. No próprio mês do europeu. Concretizou-se. Isso foi. Agora, rapaz, agora és meu. Não, foi aí a coisa deu-se. E foi curioso, porque o meu grupo de treino era pequeno. E eu gostava muito, depois, aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu treinei sempre aos finais de tarde, depois comecei-me a habituar a treinar de manhã. De manhã e com um grupo pequeno. Eu focava muito sozinho. Gostava do silêncio. Mas houve uma altura que o teu grupo estava bom. Exatamente. Bom, quer dizer, foi a partir toda a daí. gente estava a vir para aí, até a Andrei Crespo. Foi a partir daí, exatamente. Havia um grande vazio de resultados nos 400 metros de barreiras em Portugal e esse resultado foi diferenciado, porque há muitos anos ninguém fazia uma marca dessas, então a malta mandava mensagem: olha, eu gostava de treinar contigo isto. O Lucílio vai treinar, o André Sá vai treinar, o Marco Ribeiro vai treinar, o Jorge Colasso vai treinar, o Rodrigo Belo vai treinar, a Andrea Crespo vai treinar, e foi muito graças ao resultado, porque o meu grupo era eu, o André Costa, a Patrícia Rodrigues, a Tatiana Rosário e o Marcos Afonso. Éramos poucos e nem sempre treinávamos às mesmas horas, e eu gostava muito do sossego, mas sempre me queixei: eu gostava de ter alguém para puxar, mas depois percebi que isso não foi bom para mim. Não foi bom para mim. Não, sério? não me focava, não me conseguia focar. Não me conseguia focar. Gostava muito dos meus colegas, nada contra eles, mas quando eram situações técnicas não me conseguia focar. As coisas não corriam tão bem. Aí, nessa pré-época, entre outubro e novembro, estava a apresentar uns índices já muito fortes, como nunca tinha estado. 18, 19. Na época 18, 19. Muito, muito fortes mesmo. E depois dá-se uma lesão. E essa lesão, posso dizer que foi a lesão que nunca mais foi o mesmo. Porque houve, a meu ver, alguma negligência. Aquilo, e aí sim acho que foi por um fator metabólico. Acho que foi, os outros não se aleijaram, mas eu aleijei-me, porque eu era um atleta mais resistente do que de fibras rápidas. Então foi exatamente na transição do período de volume para o período rápido. Então imagina, eu vim de volume, no treino anterior tinha feito ginásio e multissaltos, e no treino a seguir vou fazer séries de 150. Eu não sentia dor nenhuma, só que neuralmente estava muito cansado. E ali à terceira série senti uma fisgada enorme na perna, senti que era grave. Depois faço o exame, o médico na altura diz: não, isto 21 dias estás bem. Ok, fiz a fisio, os tratamentos todos ao fim de 21 dias, apanhou mais ou menos a esta altura do ano em que estamos aqui no Natal, e aquilo nunca mais voltei a fazer uma eco, e eu tinha já uma ruptura ao lado de fazer fisio sobre dor. Ou seja, tinha duas rupturas. O que é que sucedeu? Depois tiveram que me fazer PRPs, porque a minha ruptura era muito larga, já me apanhava 3 músculos, era o semitendinoso, o semimembranoso e uma das porções do bíceps femoral. Então fizeram PRPs uma vez, aquilo não pegou, depois fizeram uma segunda, aquilo pegou, mas fibrosou de tal maneira que eu tinha 3 músculos, que eu tenho ainda hoje, um ovo enorme, para fazer velocidade nunca mais foi igual. Nunca mais. Então, aí o sonho olímpico se calhar já começaste. Eu Não, nunca fui desistir. Aí, ok, vamos tentar. Eu em 2019, depois ainda... Em 2019 o campeão foi o Marco. Foi o Marco, porque eu já não conseguia, eu treinava, mas tinha dores, eu tinha muitas dores. E depois o Marco foi campeão, fiquei contente. Tu nem foste à prova? Não conseguia, estava a rasgo. Depois, entretanto, foi o Covid, no ano a seguir foi o Covid. E tu saíste do Benfica? Nesse ano ainda estive no Benfica, no ano do Covid ainda estive no Benfica. Mas depois de 2021 já eu ainda tinha muitas dores. Sei que nessa época eu fiz 51,90 e depois disse: eu este ano tenho que ir aos campeonatos de Portugal. Já o ano passado não fui, eu mesmo assim estou de coxo como estou. Vou ganhar. Foi 20 e tal de agosto, uma coisa assim. Sim, eu mesmo assim ganho. Vou pelo título. Eu aprendi uma grande lição, Rafa, e eu gostava de passar esta... E perdeste por um centésimo. Exato, eu gostava de passar esta lição a toda a gente, que não é tudo custo. Eu tinha tantas dores, já não treinava há muito tempo. Eu estava na pista de aquecimento e não me apetecia ir competir, porque eu tinha dores.
eu dizia, como é que, pronto, isto é controlado. O Lucírio era estrangeiro, não contava, eu ia na melhor série. Pronto, vou controlar. Fiz aquela estratégia de ir sempre em último e depois no final acelerar um bocadinho. Faço 52,70 e tal, mas eu não estava feliz. Não estava. Tinha dores, não me deu gozo. E a seguir vem a segunda série. E o Edgar Remédios faz a prova da vida dele e ganha por 1 centésimo. E eu, genuinamente, fui-me abraçar a ele e dar-lhe os parabéns. Porque aquela prova, aquele primeiro lugar, significou muito mais para ele do que ia significar para mim. Aprendi uma grande lição. E aí estava no Benfica, foi a minha última época do Benfica. E tu saíste porque não renovaram o contrato ou porque já tinhas decidido? Não renovaram o contrato. Eu também... há ali situações no Benfica. 7 anos. Tiveste 7 anos. Tive 7 anos. Há ali situações no Benfica que são muito boas e uma que não é nada boa. Tu tiveste algum problema? Porque tu tiveste as lesões, mas em termos de fisioterapia e esse acompanhamento foi sempre sim, correr contigo? sempre tive. Há uma situação que acontece nos profissionais desta área, principalmente quem não esteve ao mais alto nível, que é muitas vezes desvalorizarem ou ridicularizarem quem tem muitas lesões. Isso não aconteceu só comigo. Isso acontece com muitos outros atletas que não vou aqui mencionar os nomes, mas aqueles atletas que têm muitas lesões. Por exemplo, outros, Tiago Aperta, são atletas que depois o físio deixa de valorizar muito. E depois é um bocado ridicularizado e acho que somos um pouco vistos de forma marginal. Isto é crónico, isto é psicológico. E é muito da cabeça. E é muito já disseram isso, foi? Já, claro. E é muito isso que também me fez evoluir na minha profissão e dizer, não, eticamente não há lesões psicológicas. O psicológico pode levar a lesões, mas não há lesões psicológicas. E tu, por acaso, tens essa curiosidade? Tu estudaste uma coisa que não estás a exercer. Não, estou. Não, mas na faculdade foste para a FMH. Estudei Ciências do Desporto, mas eu sempre tive a ideia de trabalhar na osteopatia do desporto. Okay. Eu quis primeiro conhecer a biomecânica do corpo, conhecer... Isso é que é interessante, porque podias vou para professor de educação física, ou vou para ser treinador, mas depois fizeste... Eu gosto da vertente do ensino, só que não fui, porque era ainda atleta de alta competição, ia estar a boicotar a minha carreira, a ir para professor, e sempre quis estar ligado à área da saúde e da performance, então tinha o plano na minha cabeça, ok, vou estudar aqui, depois fui estudar osteopatia, e hoje em dia exploro a osteopatia do desporto, que é pouco explorada em Portugal, que faz uma mescla entre o que é a osteopatia pura e o exercício funcional. E achas que isso podia ajudar uns anos atrás? Para evitar algumas Sem lesões? dúvida, eu às vezes costumo dizer, quem me dera que eu tivesse apanhado alguém pelo menos com esta sensibilidade, com esta empatia. Muitas vezes eu recebo aqui muitos atletas e o que me referem, porque assim, eu não tenho assim tanta experiência quanto isso, eu trabalho desde 2017, há profissionais com mais experiência, mas o que me referem é exatamente quando eles me dizem alguma coisa, eu estou a sentir o que eles estão a dizer, então há aquela empatia e eles estão-me a falar e eu já estou aqui a pensar de onde é que isto pode vir, mais do que também o tratamento que eu posso fazer, as palavras que posso dizer podem mudar completamente a mentalidade do atleta e se eu quiser recuperar, eu vou recuperar. Isso aí é uma coisa... E eu vou aproveitar que estamos aqui para dizer que tu já me ajudaste, tu sabes disso, em termos físicos, mas muitos anos antes de nos conhecermos até, eu tive, a minha melhor época estava a treinar bem até maio, início de maio, quando vou para competir, uma lombalgia que eu nem sequer conseguia apertar não conseguia mexer, estava aqui completamente bloqueado. Vou para uma viagem aos Açores e eu estava a representar o Ciaia, que era dos Açores, eu vou lá, vou competir, e é nesse fim de semana que eu vou para o aquecimento e quando me meto na posição de blocos, o que é que se passa aqui? Quem dera teres lá alguém que se O que é que se passa aqui? Tive 7 dias lá, porque aquilo foi logo no primeiro fim de semana, tive o resto da semana todo marado. Sim. Quando regresso, os meus pais mandam-me para um osteopata em Lisboa, um velhote, o gajo fazia as coisas tipo a dançar, de olhos fechados, eu estava tipo assim, o que é isto? O gajo em 2 sessões meteu-me completamente solto. Ou seja, eu depois, quando comecei a treinar, eu sentia uma passada tão leve, tão solta,
que nunca mais voltei a sentir o mesmo. E foi um trabalho de osteopatia. Sim, a osteopatia para o atleta, só a osteopatia pura, ou seja, só o trabalho da Marquesa não é suficiente. Okay? O que eu costumo, às vezes as pessoas em Portugal ainda confundem muito a osteopatia com a fisioterapia. A fisioterapia engloba também a terapia manual. A grande diferença é o modo de avaliação. Okay? Nós temos uma visão holística. Nós vamos tentar procurar o problema principal e todos os problemas parasitas, entre aspas, que podem estar a levar àquela disfunção. E aquela ideia preconceituosa, pré-concebida, que cuidado com os osteopatas porque podem continuar a existir, ou não? Ainda há, existe principalmente na classe médica. Neste momento a osteopatia é um curso superior, ok? E como há médicos que são negligentes e as coisas não correm bem, fisioterapeutas negligentes, também há osteopatas que o podem ser, mas também há muito bons. Isto é como em todas as áreas. Okay? Acredito que a osteopatia aos poucos pode vir a ganhar o seu espaço em Portugal. Para mim é algo que é fascinante. Eu acho que já ganhou algum espaço. Agora, essa ideia é que se calhar era bom que desaparecesse, não é? Cuidado porque podem te mexer Às vezes as coisas não correm bem. Mas aqui em todo lado, há um estudo feito que acho que em menos de 2% dos casos, é menos de 1 ponto tal por cento que há algum fator, ou seja, algo que não corre bem numa consulta de osteopatia. Então, é a mesma coisa que uma operação. Sim. Quando eu tive este problema aqui da até fui eu que disse vai fazer a ressonância. Sim. Eu depois tive mesmo de ser operado e quando fui operado, no dia antes ele chegou lá e disse, olha, isto pode acontecer. E eu, o quê? Posso ficar sem sensibilidade no pé? Sim, mas depois uso um sapato, não sei como. Sim. O quê? Mas isso é 0, não sei quantos por cento. E eu assim, com a sorte que eu tenho na vida ainda. Não, mas claro, temos que saber que paciente temos à frente, o historial clínico, patologias e saber adaptar as técnicas ao paciente. Mas digamos que a minha carreira como atleta foi uma terceira licenciatura, porque deu muita experiência por mim próprio, pelos outros que vi à minha volta, aprendi como fazer bem e como não fazer tão bem, não é? Sim, sempre fui muito observador e hoje em dia costumo dizer a toda a gente que eu estou completamente bem com a vida, com aquilo que faço, com a opção que escolhi, porque como estávamos há pouco na situação de eu entretanto deixei de treinar com o Rui Moita, já quando estava na ADRAP, porque o que sucedeu foi na ADRAP ainda apanhou aquela fase pandémica, entretanto, já sei, aquela tal lesão, eu encontrei alguém que me ajudou, que voltou a dar esperança, porque Rafa, eu passei a só conseguir dar 15 passadas nas barreiras, e eu aí nunca tive paragens, eu treinava sempre, era muita dor, então retraía-me bastante, até que alguém disse-me assim, ok, esta técnica ecoguiada que te pode ajudar, e eu fiz essa técnica ali em março. Depois fui para um estágio com o meu grupo de treino, isso em 2021, com o meu grupo de treino para Albufeira, e depois tivemos uma prova... grupo de treino de Anabela ou do... Não, do Rui Moita. E faço uma prova ali no Jamor, logo em abril, 17 de abril, que foi uma prova que até o João Coelho e o Mal fizeram 46 poucos. E eu fui assim meio a medo, mas eu já me estava a sentir solto depois daquilo, meio a medo. Mas tu fizeste uma boa prova. Faço 51,90 em abril. Tu ganhaste ao Lucílio. Ganhei. Fui de longe o melhor português até aí. Depois havia essa prova gravada. Havia a Taça da Europa. O Campeonato da Europa de Equipas, a Superliga. Eu lembro na altura o Paulo Aguiar estava lá, mestre, isto vai na Polónia que vai ser. E eu assim para mim, pois vai. Só para ver, Rafa, ele foi. A minha pouca sorte. Vai sempre. Mas está bem, mas como havia o Covid ainda. Isso foi em abril, depois havia um gap muito grande sem provas. Depois, isso foi um domingo. Terça-feira eu depois fui treinar. Depois tive um treino, foi um sábado, depois segunda-feira tive um treino de ginásio. Terça-feira fui treinar. Bem, eu sentia-me soltão e de repente meto 13. Ou seja, eu no espaço de uma semana passei de 15 para 14 para 13. E estava a fazer partida quinta, fiz isso 3 vezes, 21,70. Tens noção do que é que isso dá? Tens, não tens? Sim. E eu por dentro estava radiante. Ou seja, eu tinha aqui uma bomba
para soltar. E eu, esquece. Acabou-me a arrebentar. Este ano não é 49, é 48, foi o que eu pensei. Eu estava muito bem. O que é que sucede? Quarta-feira do dia a seguir, eu tenho uma dor no tendão daqueles que eu não aguentava. Depois fiquei 5 semanas sem conseguir treinar, cheguei a ser infiltrado, fui para lá, o João Branco ainda me chegou a ligar, ó Diogo, o doutor disse-me, mas tu mesmo com uma perna às costas continuas a ser o melhor português, o Rafa sem treinar 5 semanas, e depois o João Branco na câmara de chamar, quanto é que tu achas que eu faço? Eu disse, professor, eu estava a fazer isto nos treinos, na pior das hipóteses, sei lá, faço 51, mas eu nem tinha ideia. Bem, eu no aquecimento tinha dores para caraças. Fui para a prova, faço 54 tal, nem apareci na imagem. Na imagem. Foi a última prova que fiz pela seleção, pois acho que podia ter havido um cuidado maior. O professor Paulo Barrigano encontrei-o numa prova no ano passado e chegou-me a dizer, Diogo, a Federação devia ter andado contigo ao colo porque foste um gajo de uma geração sem ninguém, eras o melhor e nunca houve o cuidado de, ok, este é o nosso melhor, vamos proteger. Não, tu deves ter aí algum problema, isso não é normal, não sei o quê. Lá, mais uma vez o julgamento e não, ok, vamos tentar perceber o que é que se passa, o que é que está aí de errado. E pronto, foi aí que eu já estava muito cansado, pensei em abandonar. Depois a ADRAP achava que as minhas lesões também era tudo mentira, que eu tinha, pronto, foi algo que não correu bem, mas aquilo era mesmo verdade. Depois continuo na ADRAP, lá para novembro. E tu ficaste também por um pouco de gratidão, não é? Porque eles pagaram o teu valor de transferência. Sim, exatamente, foi por isso. Depois, entretanto, arranjou-se ali uma solução, porque eu depois fui obrigado, o meu valor baixou, não é? A ADRAP dá um subsídio muito mais baixo, tinha casa para pagar, contas para pagar, tive que aumentar as minhas consultas, o número de consultas, tive que trabalhar mais horas, voltar a treinar à noite. O professor João Ribeiro dava-me uma ajuda 2 dias por semana aqui numa escola no Barreiro, e a professora Anabela dava-me outra ajuda no Jamor. Só que aí já não eram lesões a sério, eram toques, estava sempre tocado. A coisa acabou por não correr bem. Depois aí falei com a professora Anabela, a professora Anabela também falámos os dois, e ela disse, pronto, eu acredito muito em ti, porque ela via potencial, continuava a haver ali o potencial. 27, 28 anos. Sim, e depois na época seguinte treinei apenas com ela, ia para o Jamor. Posso dizer que estava a treinar muito bem, época 20, ou seja, não foi esta que passou, foi a outra, estava a treinar muito bem. O Aperta até uma vez me viu lá a fazer um treino logo ali em novembro ou dezembro, ele disse assim, puto, pede prova que isso estava bem, um registro completamente diferente de treino, não tão duro, diferente, mas que eu estava-me a adaptar bem. Pela primeira vez com ela passei barreiras a 1,7 m, nunca tinha passado, fazia muito mais técnica de barreiras, muito mais velocidade, foi porreiro. Só que depois eu estava com uma série de problemas. A minha bursite / tendinite do Aquiles começou outra vez a aparecer, porque o meu impacto começou a ser outra vez maior. Depois chegou ali, começou a surgir muitas possibilidades de trabalho. Lembro-me de estar em Espanha numa pós-graduação, estar a treinar às 11 da noite na pista. E eu assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Começaram a vir estes pensamentos à cabeça. Das coisas, quando vêm estes pensamentos à cabeça, eu amo o que faço, a minha profissão. O que fiz foi bem feito. Não vou ser a melhor ou pior pessoa por ter feito 49 ou por ter ido aos jogos. Infelizmente não fui, podia ter ido. Nesse ano de 2021, tal que eu estava, podia ter ido. Tinha potencial para ir, aí sim, aí se me perguntasses, não, aí acreditava. Só que lá está, aquilo foi só de pouca dura. Infelizmente a minha carreira foi fustigada por lesões, mas o que trago de mais importante são as amizades, são e a esposa. A esposa, o mais importante de tudo, as amizades, a esposa, os países que conheci, experiência, mais do que as medalhas. E alguns dos teus antigos colegas são teus clientes hoje. Sim, é verdade. E é muito gratificante poder ajudar essa malta, saber o que é estar no papel deles e saber como eles pensam. E o meu futuro passa por isso, passa por aqui. Sou um jovem osteopata que acabou rápido a carreira. Mas reformado. E vamos já encaminhar para o fim, porque tu disseste-me que tens de entrar lá no lar dos reformados até às 8, não é? Senão não te deixam entrar. Não é isso. Não, a tua nova casa. Não, tenho este ano tenho aqui um projeto
com o basquetebol feminino do Gdessa, aqui no Barreiro, uma das melhores equipas nacionais. E temos treino daqui a 15 minutos. Ok. Continuas ligado ao desporto? Continuo ligado ao desporto. Tive a felicidade... Já estiveste no rugby? Sim, o ano passado. Tive a felicidade de... São esses momentos, vou partilhar contigo, para não nos alongarmos mais. Vou-te dizer que os 2 momentos que eu senti mais reconhecimento do atletismo são momentos que se calhar as pessoas não iam ligar tanto, mas é isso que eu levo mais. O último de todos foi agora, eu fui convidado pelo Pedro Santos para dar uma formação Sim, no Monte Galega. no Monte Galega, e a malta gostou e pediu mais, e se Deus quiser ainda agora recebi uma mensagem de proposta para formações que vão ser lançadas. Isso para mim é gratificante, lembrarem-se de mim, porque muitas vezes parece que caímos no esquecimento, não é? Sai um, vem outro. Mas E foi uma coisa que tu agora te vais recordar e que isso tu come mesmo bastante. O ano passado, ali numa prova que houve no Lumiar, que me chamaste para termos ali uma conversazinha, o Bispo teve umas palavras que me tocaram muito, porque eu fiquei assim, bem, afinal ficou alguma coisa. Obrigado também pelas ajudas que me deste. Deixa-me só dizer aqui ao Diogo, dar para já os parabéns por essa humildade que tu tens. Dizer-te que deixaste, a tua passagem deixou uma marca, portanto não és uma pessoa que vai ficar esquecida, deixaste uma marca no atletismo, como tu sabes, continuas a deixar, portanto a vida não é só atletismo, também há outras coisas que também te preenchem, que te fazem feliz, e eu acredito que tu encontraste o teu caminho, portanto não perdeste nada, fechou-se uma porta, abriu-se outra. Aquilo tocou-me bastante as palavras que ele transmitiu, porque às vezes sentimos... Pronto, não... eu sinto, eu sei o que é que estás a falar. Eu sei o que é que estás a falar. E foi muito gratificante, porque saímos com aquele sabor amargo, mas ok. Ou seja, no fim, dever cumprir, porque no atletismo, a malta hoje em dia, e deixa esta mensagem, os recordes são para ser batidos. A ideia do ser humano é evoluirmos todos juntos. Não é sermos egoístas, e hoje em dia vejo muito egoísmo. Agora já vai começar... Eu tive uma geração um bocadinho egoísta, agora já vejo mais partilha, malta, os treinadores a falarem mais. Sim. Porque viram o caminho, pá. Foi muito importante, a pandemia foi muito importante. Por exemplo, no setor de lançamentos, eu estava no grupo do WhatsApp dos lançamentos, na altura ainda era o Paulo Reis, e pá, o professor Paulo Reis, aquilo, durante a pandemia, uma máquina. E não sei porquê, aquilo evoluiu. Oriol, mas não foi só Oriol, porque depois diziam, mas Oriol é estrangeiro. Não, Liliana K, Irina Rodrigues, a Jéssica Enxude. Houve um boom dos lançamentos, o Leandro Ramos. Houve uma partilha, os treinadores faziam formações quase todas as semanas, 2 ou 3 formações que o professor Paulo Reis arranjava. E acho que eles estão a perceber, este o caminho. Mas mesmo dos atletas, a malta, devemos ter amizade, não devemos ver o atleta, o outro, como um adversário, mas sim alguém que nos pode ajudar a superar, porque o atletismo é uma modalidade de autossuperação. Os outros estão ali, o que importa é eu melhorar. O outro, se eu sei que o outro à partida tem uma melhor marca que eu, vou usá-lo para me ajudar a melhorar a mim mesmo. Mas a dificuldade é o líder, ou o melhor do grupo, aceitar que venha alguém que possa chegar lá. Isso é o ego. Isto aqui é uma questão mais filosófica, que eu estava a dizer que sou tipo monge tibetano. Mas eu conheci gente que não queria alguém no grupo que ele sabia, olha, vai entrar, mas ele é melhor do que eu. Isso é o ego. Mas o mundo do desporto está cheio de ego. Eu sei que e não só nos atletas, Não. Eu acho que se calhar os piores nem são os atletas, são os treinadores. Mas pronto. Mas olha, vamos para o Já ou Nunca, que é a forma final para acabar aí aqui a nossa entrevista. Já te apeteceu mandar alguém tomar no cu no mundo do atletismo? Para não dizer outra expressão mais agressiva. Já. Não ia estar a mentir. Sim, claro que já. Já desejaste querer ter voltado atrás no tempo? Já, claro. Fazer coisas diferentes? Sim, claro. Mas como eu disse há pouco, o que era para ser foi e o que não era não foi. Mas há uns anos atrás eu pensava, se eu soubesse, fazia aquilo diferente. Mas a história está assim escrita, mas sim, claro que já. E já ganhaste algum salário nos tempos do SLB que te permitisse viver só do atletismo? Eu nessa altura... Salário / subsídio? Na altura vivia na casa dos meus pais, portanto permitia.
Na casa dos meus pais. Se fosse para viver sozinho, completamente impossível. Pô, mesmo sendo o número 1 nas barreiras. Eu não vou falar aqui de valores, mas eu sei na altura, porque falávamos, tinha colegas meus de valor, não na minha prova, mas Vá. com menos valor. Entre 750 a 1000? Sim, Ou menos? ganhei entre esses dois valores durante uma época. Só quando já 2018, estava na não? casa dos. Não, na época a seguir, só quando corri nos 50. Aí, isso foi só uma época. Porque eu E ganhava tinhas sempre muito menos. contratos anuais? Não, Ou era tive plurianuais. plurianuais? Tive plurianuais, sim. Ok. Pá, só te tenho a agradecer. Nada, obrigado. Foi um gosto, Diogo. foi um gosto. Foi um namoro longo, nós já tínhamos falado, ainda tu eras atleta e tu uma vez disseste, pô, eu quando acabar a carreira depois convida-me que nós vamos falar. Não, mas eu na altura, isso já foi há uns Estavas anos. mais explosivo. Na altura estava explosivo, apetecia-me aqui expor algumas situações que agora acho que não Lavar vale a a alma. pena. Não, se estás bem contigo, Não, não é? estou bem comigo, não vale a pena, porque há situações aí que poderiam até ser expostas, mas lá está, depois só ia arranjar mais invejas e coisas desse género que não vale a pena. Cada um é feliz como é, eu estou bem como estou de braços abertos para ajudar quem precisar. Então, última pergunta. Já perdoaste essas pessoas? Já. Ou Honestamente, todas as pessoas são perdoadas, porque cada uma faz o melhor que sabe. Então eu só tenho que perdoar. Eu costumo dizer, se tu agora me fizesse aquela pergunta, Mas- o que é que dizem os teus olhos? Mas darias a mão a essas pessoas? Daria. Aí já és mais forte que eu, porque Daria. eu perdoo, mas Não, daria. fica Como longe. disse, nos últimos anos eu fiz muita terapia, leio bastante alguns temas e sinto-me melhor comigo mesmo. E eu até estava assim, eu assim a pensar, epá, não vou a alta definição, vem aqui o Rafa ter comigo. E assim, pá, se ele me perguntar o que é que dizem os teus olhos, o que é que diziam? Os meus olhos diziam 3 palavras, que era Estou à frente de um homem lindo. amor, gratidão e perdão. Essas 3 palavras, se toda a gente meter essas 3 palavras na cabeça, a malta é muito mais feliz e muito mais leve. Ok? Porra, boa maneira de terminar. Tá Mais bem? uma vez. Obrigado. Não, obrigado.